Terceiro episódio, senhoras e senhores, do Calote Convida. Temos a honra de receber minha amiga, cantora, compositora, multi-instrumentista, Bibiana Petek. Obrigada. É sempre difícil, né? A introdução é o que vai nortear o bate-papo. E ao criar uma ideia essa semana, eu assisti a tua live com o Edu. Que massa. Então pensei, cara, mas ela invariavelmente aquela história do conta a tua história, faz teu nome. Nós não vamos fazer hoje. Hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de coisas que estão acontecendo, do nosso cenário, do nosso contexto de música, mas tu não conhece a Bibiana, procura conhecer melhor. Hoje não é o dia que tu vai conhecer ela como tu quer se tu não conhece. Hoje nós vamos conversar sobre tudo. Tá preparada? Pô, sempre. Então vamos lá. Bibiana Petek. Cidade natal. Porto Alegre. Data de nascimento. 23 de abril. Agora eu vou fazer que nem o Pita, né? Que faz as referências. Eu quero. Dia de nascimento de Pixinguinha e dia de São Jorge. Esse vídeo vai demorar pra subir. Vai ficar pesado. 23 de abril de 1993. Chegou a dar um... Tá. Cor. Cor. Acho que amarelo. Hobby. Não, eu dou aquela pele. Hobby. Cozinhar. Cerveja ou destilado? Cerveja. Praia ou campo? Praia. Esporte? Levantamento de copo. Alô, Lucianinho. Manda umas pra nós. Cantora. Ultimamente, Sandra de Sá. Compositora. Compositora. Pegou aqui, ó, que eu tô pensando. Na jugular. Na jugular. Não, cara, tem várias aqui, é difícil falar uma, mas... Rosinha de Valença. Veio bem. Instrumental. Pesado. Digital ou analógico? Analógico. Primeiro instrumento musical? Violino. Pedal de guitarra favorito? TS9 da Ibanez. CD ou vinil? Vinil. Acústico ou plugado? Plugado. Solo ou banda? Banda. Tempo de carreira? 10 anos. 10 anos. Tá. O período desse projeto Calote Convida é uma ideia que a gente buscou durante esse ano pandêmico de 2020 para trazer a nossa vida para o lado online. Então, tudo que a gente poderia, de alguma forma, realizar fisicamente em algum lugar pela pandemia, a gente traz a nossa vida para o mundo virtual. E daí vem o Calote Convida. Apesar de a gente estar aqui em dezembro, hoje gravando, um material que vai ser exibido lá em março para a galera, com gravações, etc. Mas a gente fala da questão da vida que hoje, nesse momento, ela ainda está incerta para todos nós. Ninguém está com a capacidade de prever o que vai estar acontecendo ali em março, quando a gente vai fechar um ano de pandemia. E nessa vida de um ano, como é que a Bibiana vê a vida da Bibiana no fechar desse primeiro ano pandêmico? Cara, eu acho que toda essa questão da quarentena, assim, trouxe várias reflexões, assim, que a gente, que de segunda a quinta trabalhava, daqui a pouco fazendo coisas, e na quinta pegava a mochilinha e ia tocar e tal, e até acerca do que a gente quer mesmo, assim, também, né, como músico, e assim, refletir sobre as paradas. E sobre os privilégios também, né? Eu vi muitos colegas terem que desistir dessa profissão, né? Que eu considero uma profissão, assim, real, oficial, né? Operários da música, aquela parada, assim, eu realmente, tu sabe, tu conhece também, a gente conhece pessoas que são operários da música mesmo, assim.
Então, eu vi muita gente deixar a profissão. E isso eu acho que foi a maior reflexão, assim, por que eu estava podendo continuar fazendo isso, né? Que o lance de produzir e gravar me salvou muito nesse sentido, né? De poder pagar meus boletos, porque eu tinha como gravar a galera e produzir uma turma também nessa quarentena, consegui produzir coisas com a 50 Tons de Preta, né? Então, eu acho que esse lance da gente ver, né, onde a gente é privilegiado e tal, e o que a gente pode fazer também para contribuir nesse sentido, foi muito grande. Mas né, antes eu ouvi tu falando assim, a gente não pode, né, dizer que tiveram coisas positivas, assim, né? Mas mudanças. E também o lance de tipo, cara, eu tive um break criativo muito grande nesse ano, como eu nunca tinha tido. Então eu praticamente trabalhei com música de uma maneira extremamente automática que nunca tinha acontecido, né? De eu estar produzindo e às vezes, tipo, parar, assim, não conseguir no processo, não conseguir evoluir no processo, achar tudo que eu estava fazendo ruim, né? E eu nunca tinha passado por isso. E aí eu respirava e pensava assim, não, cara, tem uma coisa no mundo absurda acontecendo, eu não posso me martirizar e achar que não tem uma influência dessa parada toda, até espiritual, até, enfim, psicológica que aconteceu. Então eu, tipo, relaxei várias vezes e pensei, cara, beleza, tá acontecendo uma coisa muito grande, eu não tá conseguindo compor ou produzir da maneira que eu tava esperando, tá tudo bem, sabe? Então essas foram as coisas que aconteceram, assim, nesse ano pandêmico. Porque, né, no mês passado falamos com o Pita, 22 anos de carreira, nunca passou por algo parecido. Ortiz, 15 anos em janeiro falamos, nunca passou por algo. Quer dizer, é novo para todo mundo, né? É completamente natural, né, esses períodos assim. Ao mesmo tempo que tem um pessoal que conseguiu não ter as obrigações da gig, conseguiu compor, conseguiu produzir da sua maneira, né? Eu queria seguir assim o rumo da nossa conversa, mas eu preciso mudar o rumo. Violino? Sim. Sim, eu de novo, né, desse lance do privilégio, assim, eu pude estudar na escola da família Lima, lá tive essa vivência na infância e foi muito importante porque essa coisa de não rotular, assim, gêneros, assim, essa percepção de que tudo é música, quando tu transita no erudito e transita no popular, tu sabe que no fim das contas tudo é música e todo mundo pode fazer música. Então acho que teve muito essa experiência bacana, assim, conheci muito de harmonia e coisas, assim, e de testar as coisas, de experimentar. Tipo, me lembro que teve uma época que a orquestra que eu tocava lá nessa escola, na escola da família Lima, a gente foi a orquestra que acompanhou o Luiz Carlos Borges. Então, tipo, eu vivi uma orquestra acompanhando um cara do nativismo tão importante como ele e, tipo, consagrado. Cara, consagrado. E ali foi a primeira vez que eu vi que realmente rolava o erudito popular, assim, sabe? As ganhas, assim, tipo, a gente tocando e o cara tocando Mercedita e a gente acompanhando. Capaz, então, que ano é isso? Quantos anos tu tinha? Eu tinha 14, eu saí do lance do violino com uns 12 e voltei com 14, porque daí eu já tava começando a tocar violão em casa e eu pensei, não, aquilo lá era tri importante pra mim, entendeu? Ah, aí, teve um hiato. Teve, e aí eu comecei, e aí teve essa parada aí com 15, aí eu fiquei de uns 15 até uns 17. E com quantos anos tu começou com o violino? Uns 7, 6. Nossa! Porque começa bem pequenininho lá, né? Tem o lance da musicalização também, que a gente meio que tinha aula de teoria em grupos. Sim. Né? Então era muito importante, porque eu tinha coleguinhas de musicalização que tocavam piano, outros que tocavam sax, outros que tocavam cello. Então tem um pouco essa vivência da orquestra, assim, mas aí depois eu me apaixonei por ver a orquestra acompanhando músicos populares, entendeu? Saca? Tipo, a fusão, tipo, adoro ver a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo tocando com cantores, daqui a pouco estilos diferentes, samba e tal. E tem um pouco isso, a música brasileira tem isso super como tradição, né? A Orquestra Tabajara, aquelas orquestras todas de sopro, né? E banda marcial que acompanha, faz tanto o popular quanto o erudito.
E eu acho que tem que se abrir pra isso, assim, é muito massa, assim, não tem quem não se emocione estando num lugar que tá acontecendo isso. Perde um pouco da barreira, né? Porque parece que tem, né, uma coisa que foi criada. Até é de se concordar com cada um na sua, mas quando une, que nem tu falou, é lindo, né? É a mistura da linguagem, né? Acontece. A magia acontece ao seu Valença. Tem muita gente da música brasileira que tem discos maravilhosos com orquestra. Nesse momento, assim, a questão, eu achei massa que tu falou da experiência do experimentar, né? Pô, quando a gente é criança, tu tá ouvindo e tá num ambiente privilegiado, realmente, né? Com instrumentos ali que muito tu vai conhecer depois se tu tiveres esse interesse, senão tu vai passar batido por aquilo. Tu nunca vai ter conhecimento de que aquilo existe, né? Então essa base, né, explica muita coisa, né, na questão da tua carreira musical, né, de ter desenvolvido, mesmo que não na forma erudita, na forma popular. E bom, a gente se conhece há um tempo, já dividimos o palco, já cantamos junto no aniversário do Calote, e sempre que eu vi a tua gig, o teu show, tu traz Brasil, né? Tu levanta a bandeira, com balanço, com axé, com, enfim, N ritmos, N elementos. Mas tu trouxeste uma outra forma de ver a vida nesse último trabalho, né? E o Músicas para Segunda-feira apresenta algo bem diferente do que o cara estava acostumado a ver ali, o baile da Bibi, como N vezes já dividimos. Qual é a ideia? O que foi assim a motivação para dizer, não, eu vou fazer e não vou fugir da pergunta mais clichê, né? Por que o nome, né? Cara, então, vou começar pela última. O lance do nome é porque eu tava numa onda que, quando no final de semana a gente tocava bastante, segunda-feira de noite era um dia que depois que eu fazia as coisas que eu tinha que fazer de trabalho, de produção, eu nunca fui de ficar madrugadas trabalhando, assim, eu sou bem diurna, na verdade. E aí de noite eu, assim, cara, depois das 8 da noite me dá uma coisa que a galera sabe, às vezes eu tô caindo pelos camarim querendo dormir, assim, na noite, tem que começar logo, tem que fazer uma função, porque eu sou super diurna. E aí chegava na noite, segunda-feira de noite, eu escutava os vinil. E era um momento relax, de tipo, ficar ouvindo música, fazendo pesquisa de repertório mesmo e tal. Tava ali com uma coleçãozinha de vinil massa e tal. E aí eu era o único momento que eu escutava discos do início ao fim, porque no lance do streaming, às vezes tu não consegue fazer isso. Vem outra música pra ti ali, tu quer trocar, e eu acho que a escuta ela é mais desorganizada. Então a escuta pro vinil, pra mim, era perfeito, era o que eu queria ouvir um disco do início ao fim pra tentar entender a essência daquilo ali. E aí eu disse, quando eu comecei a pegar as músicas pra fazer esse disco e tal, eu falei, eu queria um disco que fosse legal, eu quero que seja um disco de escutar do início ao fim, eu quero que as pessoas escutem do início ao fim, porque eu acho que vai ter um outro valor, assim, vai ter um outro entendimento da parada e tal. Então eu botei, e daí a gente começou nessa onda, não, tem que ser um disco pra segunda-feira de noite, assim, que nem eu, que ouço, tá? E aí ficou, então tá, tem que ser um disco de segunda-feira, assim, músicas de ouvir segunda-feira de noite, que era o meu dia de folga, era segunda de noite. Então ficou essa história, e aí os meninos gostaram do nome também. E o lance do que eu catei, assim, pra fazer esse disco, eu tava ouvindo muito, tipo, essas coisas que tu falou, assim, Alceu, que tem o Paulinho Rafael, que é um baita guitarrista que com certeza ouvia Led Zeppelin na época lá, sabe, no norte do Brasil e tal. E eu tava ouvindo Cor do Som também, tava ouvindo umas coisas que são brasileiras, mas que estão claramente, os caras ouviam música do mundo inteiro, assim. E principalmente um disco da Rita Lee, logo que ela sai dos Mutantes, que é Atrás do Porto Tem uma Cidade, é uma cidade. Um disco produzido pelo Mazola e tal. E é um disco que é bem rockão, assim, sabe? Mas é um tipo de som que tu vê a brasilidade ali. De novo, não tem nada caricato de brasileiro, mas cara, os caras são brasileiros, né, sabe? Então não tem como. Batera, tu vê que o cara tem tem uns trejeitos na batera, assim, e tal, e umas dinâmicas. Então, esses discos dos anos 70 do Brasil, que são claramente influenciados
tanta coisa instrumental, tipo Azimuth, essas coisas, que são claramente influenciados pelo resto do mundo, mas que são nossos, é nosso, sabe? Então eu tive um pouco, acho, essa influência dessa coisa mais guitarrística, porque é um disco que a banda inteira, tipo assim, não tem, uma música violão, outra tem viola de 12, não, todas as músicas são com a mesma formação. 2 guitarras, baixo, bateria, teclado. É a gig. É a gig. Também era pra parecer um disco ao vivo, tanto é que a gente gravou ao vivo. Sim. Né? Só gravamos separados os vocais. O resto foi tudo ao vivo. Né? Então eu queria essa sonoridade setentista, eu tava ouvindo, continuo sempre, desde sempre e para sempre ouvindo muita música brasileira, seja ela não tão característica como as pessoas pensam, assim, mas todas essas coisas, tipo assim, esses trabalhos, assim, sabe? Mais rockinho, assim, e tal. E Lucinha Turnbull também, que tocou com a Rita ali logo depois, que é uma guitarrista também muito, assim, especial naquilo que ela faz, assim, foi uma mulher que marcou aquela época como uma mulher guitarrista e tudo mais, tocando de SG e tal. Então eu tava ouvindo essas coisas, continuo ouvindo essas coisas, mas na época eu tava ouvindo bastante, assim. E aí, claro que eu comecei a fazer os arranjos tudo mais ou menos com essa onda, né? Tipo, bastante. Eu acho um disco bem pop rock, assim, sabe? Sim. Principalmente por causa dessa coisa da guitarra, né? Então. Claro. E aí eu também poucos pude elementos e peso. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Às vezes, vai ter que ter um monte de coisa pra suar gordo, cara, tá ali, é a cartilha do rock. Exatamente, tá ali. Tá super fechadinho ali, o que tem de detalhe é a dinâmica da própria banda, assim, e é a maneira com que hoje eu mais gosto de trabalhar, assim, né, tanto de estar gravando com os meninos, é de tentar, preferível que no arranjo a gente complique mais pra nós do que a gente coloque mais elementos que não vão ser possíveis depois na rua, sabe, na estrada. Sim. Então, assim, queremos fazer coisas, fazemos riffs, fazemos frases, entortamos um monte de coisa de tempo da batera, porque a gente quer que seja interessante aquela formação ali, entende? Que é a formação que vai pra rua, né? Claro, já produz pensando no resultado que tu quer ter no show de lançamento. Exatamente. Assim. Massa. E aí, a banda e os guris? Dá nomes. Lucão Porto tá comigo desde o início, o batera. Bruno Vargas já tá na segunda formação, porque a gente teve uma primeira formação que tinha sopro e tal. Baixista. O Gabriel Gors, que gravou, meu amado, queridão, guitarrista também, mas foi pra terra do tio Sam pra fazer mestrado. Então ele não tá. E o Soneca, tecladista, que, cara, hoje assim a gente meio que... ele é o cara que eu tenho as ideias e ele lapida comigo tudo isso antes da gente jogar pra banda ali também e tal. Ele é um cara bem meu diretor musical, assim, né? A gente desenvolve bastante por ter estúdio em casa também, isso fica bem mais fácil, né? Ele tem estúdio, eu também, então a gente fica ali se mandando as coisas já tudo meio pré-pronto. E aí pros guris, ensaio de WhatsApp, né? O cara manda guia, daí depois os outros respondem com o que querem, quero mudar, quem sabe isso, aí grava do celular, manda. Então essas coisas assim, né, acontecem. Formato pandemia. Tá, ótimo. Deixa eu te perguntar, assim, a gente, invariavelmente, o assunto acaba sendo sempre, né, a questão da pandemia, né, que é o que vamos dizer que é responsável por fazer o nosso rolê que está acontecendo, é isso, né? Trazer mais conteúdo e diversidade de conteúdo para a galera. E o quanto faz falta para nós, né? Que principalmente, se tu sabe quando tu vai voltar, tu já na tua cabeça tá pensando ali tá, falta menos tantos dias, né? E quando a gente não sabe, dá uma ansiedade, um misto de sensações que ninguém tem as respostas. E aí eu te pergunto, assim, o quanto da tua apresentação, né, qual é o significado da tua apresentação para a combinação palco e plateia, assim, qual é a relação que tu enxerga nisso dentro do que tu te propõe a fazer quando tu pisa no palco? Cara, tudo, porque eu acho que eu continuo sendo muito influenciada por uma época de música no mundo, mas principalmente no Brasil, onde era tudo fazer show. A obra fonográfica, ela era uma ferramenta para tu poder fazer show. E eu encaro assim, eu sempre falo que uma obra fonográfica não me satisfaz, porque se fosse só para eu gravar disco, eu não ia querer.
Entende? Isso é uma ferramenta, é uma maneira de abrir portas, é uma maneira de registrar coisas legais que foram sendo criadas com essa turma que tu toca e tal. E apesar de eu trabalhar hoje muitos dias por semana nisso e fazendo isso, eu tenho sempre em mente que o meu trabalho ele tem que ser um registro para eu poder chegar nesse fim. A obra fonográfica, para mim, no meu trabalho, Bibiana Petec, como compositora e cantora e guitarrista, ela não é o fim eu gravar um disco. Um disco é eu fazer vários shows por ano com a minha rapaziada e tudo mais. Então, e eu acho que o artista que pensa que de repente não é essa dele, que o cara adora gravar disco, adora estar experimentando, ponto. Não existe um errado e um certo. São maneiras de enxergar, né? Tanto é que eu aprendo muito com essas pessoas sobre gravação, inclusive, que é o cara que passa mais tempo no estúdio do que na estrada. Invariavelmente, o cara vai ter mais conhecimento sobre aquilo também. Cara, pra mim, a gig é tudo, assim, né? E não é só... Isso a gente sentiu muita falta, porque não era só aquelas 2 horas que a gente tava tocando, né? Era o fim de tarde que o cara ia passar som, daí já saía, já ia ali, já batia um rango, já voltava, já continuava tocando, já conversava. Mais tempo que o show, conversava com as pessoas sobre o show e sobre a vida e sobre a música. Claro. Né? Tipo assim, a música tudo que a música me trouxe de melhor foram as pessoas, né? Então, e o ensaio, e a resenha pré, a resenha pós, que até isso, né? Por causa disso, eu conheci pessoas maravilhosas, às 4 da manhã em posto depois de show, sabe? Então essa é o lance. Tá, e próximos planos, 2021? Cara, 2021 preciso fazer tudo que eu não fiz esse ano, né? 2020 era pra ser um ano cheio de show, com shows legais, com show em teatro, com show na rua também, com muitas Oktoberfest, Boa sorte. Né? Então, era um ano que... porque a gente lançou em outubro de 2019 o Músicas, e a gente já arrancou em março de 2020 tocando tri-bem, fazendo 3, 4 shows, e daí, pum! Então, meio que toda a mostra desse disco pro mundo foi interrompida. Então eu faço questão de reiterar e mostrar esse disco pro mundo no próximo ano. Assim. Verdade. Passamos no calote algo muito parecido, que nós estamos em agosto, 2 meses antes. E claro, o planejamento 2020 era, vamos botar o disco pra rua, né? Mas, né, fomos acometidos. E concordo muito também com o que tu falou, aquela questão ali de o teu fim ser o show, né? E tava falando com o Ortiz ainda sobre isso também ali em janeiro, que o quanto a gente tem possibilidades na música, né? Tem o cara que quer o show, tem o cara que é só o compositor, tem o cara que é só professor e tem o cara que só faz evento, e todos eles vão dizer, eu sou músico. Exatamente. Então, né, o quanto isso nos proporciona N coisas para inventar e para produzir, então isso só enriquece, né, o nosso leque de possibilidades. Com certeza. Quem está nos vendo hoje está em março de 2021. Tá bom. Qual é a notícia que tu queria abrir ali, um portal de notícias ali em março, assim, ó, hoje eu vou ver, os guris vão lançar hoje o vídeo, o podcast, e eu vou entrar ali para olhar, daí qual é a notícia que tu quer olhar ali no YouTube, ali, indicados para você? Cara, eu queria muito, assim, acreditar que a gente poderia ter uma maneira, acho que justa e uma coisa que ficasse bom pra todo mundo, que eu sei que o bom pra todo mundo é muito difícil, mas que a gente conseguisse muito mais conhecimento sobre essa parada, justamente para ser mais assertivo nas reações, nas medidas, né, e tipo... que a gente pudesse voltar a trabalhar minimamente, mas também tranquilo, que a gente tivesse segurança e que dessa maneira dá pra fazer e não colocar tantos outros em risco e tal, porque realmente, assim, foi muito punk essa parada de ver como a gente é importante, como das pessoas verem, né, porque a gente sempre soube, mas das pessoas verem como é importante e essencial e como a gente movimenta real, indústria. Como a gente pode não estar tanto no sistema fiscal, por exemplo, mas a gente gerar
muita coisa na indústria, né? A indústria criativa. Ao fim. Do arranque ao fim. Né? Da meada, né? Então eu queria isso, assim, eu queria que a gente trabalhasse a tecnologia, os dados a nosso favor né, e tipo assim, meio que show preconceito também, né, porque... Tá mais do que na hora. Tá mais do que na hora. Bibi, Calote lançou um álbum ano passado, chama Contando Histórias. A gente acabar numa nice. Publicáveis. Das publicáveis. Qual é a história, assim, ó, tipo... Bibiana com 50 anos vai dizer, cara, aquilo lá foi impagável. Cara, a história que até talvez algumas pessoas já conheçam, mas eu vou contar porque eu acho que é muito legal o que aconteceu, assim, no fim das contas é engraçado, mas é muito legal. É tipo assim, quando a gente foi pra Portugal, que a gente ganhou o prêmio pra ir pra Portugal, a gente participou de um festival que era em São Paulo, e a gente... E assim, o festival não se responsabilizava, era a final do festival, o festival não se responsabilizava por aéreas. Se responsabilizava por a gente chegar lá e eles, hotel, alimentação, tudo isso, ok. Né? E aí era a última, em São Paulo, a última etapa desse festival que poderia nos levar para tocar em Portugal, né? Como prêmio daquele festival. E aí eu comecei a olhar as passagens e, tipo, não tinha como, assim. E eu falei assim, galera, não vai rolar, nós não vamos, isso não é pra nós, taurina muito prática, com dinheiro. E já pensando assim, não vai rolar, não temos, isso não é pra nós. Eu já começo a pensar que, assim, o que tiver que ser, vai ser. Então, não vai dar e tal. E aí, cara, e os guris, pois é, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, tem muito pouco tempo pra gente ir. E eu não tenho como arranjar essa grana, nem com gig, nem com nada. Faltava, assim, 7, 8 dias, sabe? E aí eu falei, a gente não vai, e deu, e é isso aí, beijo, próximo assunto. E aí, 2 dias depois, eu acho, o Soneca, tecladista, veio e falou assim, não, Bibiana, mas acho que a gente tinha que ir. A minha mãe disse que vai emprestar o carro pra gente ir, a caminhonete. E a gente vai de carro até São Paulo, tu não descola a grana da gasolina? Eu falei, não, a grana da gasolina tudo bem, porque opa, de 4 aéreas a gente foi pra só uma gasolina até São Paulo. Ah. Eu falei, eu consigo uma casa em Santa Catarina no meio do caminho pros guri dormir, pra gente dormir, e tá tudo feito. Então, a gente conseguiu, no meio do caminho, tive que achar um hotel, assim, só pra gente dormir, porque a gente saiu quinta de Porto Alegre, tinha que chegar sexta em São Paulo, só que a gente saiu quinta de noite, porque todo mundo tinha que trabalhar e tal, todo mundo dando aula. Então, a gente chegou às 3 da manhã em Joinville, aonde? No Hotel Graciosa, que é o nome de uma das músicas do Música para Segunda-feira, que é uma música que fala sobre isso. E aí, no fim das contas, cara, foi tudo isso. Fomos pra São Paulo de carro, né? Aquela coisa, saindo atrasado aqui de Porto Alegre. Quando a gente fechou as portas do carro, eu falei assim, agora vocês toquem até de Joinville, porque se a gente abrir as portas vai cair tudo, tá ligado? Tinha teclado, assim, até aqui, todo mundo com as suas mochilas e tal. E aí, no fim das contas, o mais legal de tudo isso, né, de ter passado por tudo isso, foi que a gente ganhou o festival e foi pra Portugal. Então, o Sexto Sentido, eu sou uma pessoa muito, tipo, muito objetiva nas coisas, assim. Não dá pra ir, não vamos encanar, sabe? Mas se eu não tivesse ouvido o Sexto Sentido do cara, sabe? A gente nunca teria ido pra Portugal, nunca teria tocado naquele festival incrível, que tinha bandas que nem como Arctic Monkeys e tal. E não teria tido toda uma relação, assim, lá e tocado. Depois em 2019, eu voltei lá, toquei num bar lá também. Então, eu acho que essas histórias, assim, às vezes o saldo é super positivo, sabe? Sem dúvida, plantou uma semente, né? Com certeza. Nós também plantamos uma semente, porque hoje encerra a primeira temporada do Calote Convida e recebemos a minha amiga, cantora, compositora, que hoje a gente tem que se apertar a mão assim e faz parte. E quero agradecer aos nossos apoiadores, o Estúdio Palomar na captação de vídeo, o André Brasil e o Alemão Birk na captação do áudio. Daqui a gente vai pra cá e vamos gravar músicas que semana que vem e na outra vocês vão estar assistindo. Agradecer também ao Seja Gordano, Curadoria Gastronômica, a Qualidade Gourmet, que também fez um apoio aí no churrasco da galera hoje. Que foi um dia que, apesar de todo esse momento, a gente conseguiu se olhar, que nem o Peter também comentou, né? Ouvir o som do instrumento, né? A gente que está tão distante, tão longe sempre dessa... E muito acostumado à função, quando vê assim, chega a emocionar. E por último, o Lucianinho, né? O nosso apoiador da Cervejaria 8,
que consegue molhar a palavra para que a gente consiga falar e cantar. Valeu, Com gente. certeza. Obrigada, Obrigado, gente. até a próxima. Tamo junto.